Olá, amigos, bom dia, bom dia. É com alegria que nós estamos aqui nessa nossa live, né? A nossa live da sexta-feira, a nossa live da libertação. E eu tenho certeza que Deus vai operar. E, Pastor Douglas, por que o senhor fala isso, né? A gente fala isso porque nós cremos na palavra. Tudo tem que ser com base na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é bem clara, diz assim: onde estiverem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. Então, nós não podemos às vezes estar reunidos fisicamente, mas podemos estar reunidos virtualmente. É o que tem acontecido nos dias de hoje, devido às situações que nós temos vivido, que nós temos passado, né? Mas Deus, ele está no controle de todas as coisas. O que nós nunca podemos perder é a fé, é a confiança no Deus Todo-Poderoso, é a confiança no Deus que faz a diferença. E até mesmo por causa disso nós temos que para ver, né, como as coisas vão acontecendo. O meu amigo João Pedro já está aqui conosco na live. Um abraço, hein, professor. Deus abençoe, professor. E como as coisas elas vão acontecendo, né? Tem mais pessoas entrando aí. Muitas vezes nós ouvimos um relato bíblico, né? Lá do Evangelho de Mateus, do capítulo 4 do versículo 1 em diante, que fala sobre a tentação de Jesus. A Vanessa, Deus abençoe a Vanessa, o esposo. E um relato está escrito lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, e é muito interessante esse relato de Mateus, ali da tentação de Jesus. E na tentação de Jesus, o que aconteceu? O diabo chegou na hora do aperto, na hora da dificuldade. Bem interessante com o que tem acontecido, né? E a irmã Hilda também, Ilza Santana está acompanhando com a gente aqui. E na hora do aperto, a Inês Souza também, e na hora do aperto, da dificuldade, Satanás se aproximou com uma sugestão para Jesus. E falou bem assim para ele: olha, tá vendo essas pedras? Transforma essas pedras em pães. A Silvia está conosco. Bom dia, Silvia. Transforma essas pedras em pães. E o que foi que o Senhor Jesus falou para Satanás? Dona Geisiane, Deus abençoe. Jesus falou assim para Satanás: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pastor, e por que o senhor está fazendo esse comentário na live de hoje? Eu estou fazendo esse comentário porque é muito interessante nós vermos os dias que nós estamos vivendo. E como as pessoas, elas estão necessitadas de uma palavra, de uma direção, de uma iluminação. Rosana, Deus abençoe, Rosana. Necessitada de uma palavra, necessitada de uma direção. Cumprindo-se aquilo que Jesus disse. Jesus disse, foi bem claro: nem só de pão viverá o homem. Talvez há muito tempo ou há muitos dias a humanidade estava correndo só de pão, correndo atrás só de pão, e não estava correndo atrás do pão verdadeiro que vem do céu, que é a palavra. Quantas vezes as pessoas elas estavam indiferentes à palavra. E hoje, até devido a toda essa situação, ao momento que estamos vivendo, as pessoas estão precisando. O pão físico já não tem surtido efeito, porque o que traz paz para a alma é a palavra de Deus. Então eu comecei essa live, não esperava que eu iria falar isso. O irmão Renato Galvão também está aqui, mas veio ao meu coração trazer essa breve introdução a todos vocês. Jesus não errou. O que nós vemos acontecer é o cumprimento das Escrituras. Jesus sempre foi fiel ao ser humano e ele é fiel. A Bíblia fala ainda que o homem seja infiel, o Senhor Deus, ele permanece fiel. Deus é fiel. Deus é fiel em todo o tempo. E Jesus sempre disse assim: no mundo tereis aflições. Ontem eu estava ouvindo
alguns amigos, estavam ouvindo assim de relance, né? Assim, para ouvir. Estavam o nosso amigo pastor Márcio e o pastor William Sodré, estavam fazendo uma live juntos, e nessa live, um dos comentários que saiu foi bem interessante. Pastor William Sodré, irmã Maria do Carmo, um abraço para a senhora e para a família, o Renato Galvão também. Nessa live, o pastor William falou assim: olha, tempos de crise sempre existiram e vão existir. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Porém, a crise, eles estavam comentando de pessoas que se abalam na fé. A crise não abala ninguém na fé. Essas crises, essas dificuldades, na realidade, elas só mostram, na realidade, como a pessoa está na fé. Essa é a realidade. É uma coisa que a gente sempre... a Karina está com a gente também aqui. Bom dia, Karina, Neuza, Maria também. E na realidade, essas situações, essas aflições, elas só mostram como nós estamos com Deus. Isso me faz lembrar muito do caso do Josafá. O Josafá também foi o que aconteceu com ele. O Fernando está com a gente, o Daniel está com a gente. Um abraço a todos que estão acompanhando. É igual o caso do Josafá que eu estava comentando com vocês, está escrito em 2 Crônicas 20. Na hora que apareceu os inimigos, Josafá temeu. Ali, o irmão Maxwell está com a gente. Ali, o que aconteceu na hora que chegou a má notícia para o Josafá? A Bíblia diz assim que ele temeu. Só que ele foi sábio. Ele entendeu, poxa, eu não poderia ter reagido dessa forma. E aí eu quero fazer uma reflexão com você. Como que estão as suas reações? A Nathalie está com a gente também. Bom dia. Como que se encontram as suas reações? Como que você tem reagido dia após dia diante dessa situação? A Mariane está com a gente, bom dia. Como que você tem reagido diante de tudo isso? Às vezes tem pessoas que têm perdido o sono, perdido a paz. Pastor, meu coração anda apertado. São tantas notícias ruins. Ó, o Luiz Alessandro aqui, um abraço. São tantas notícias ruins, são tantas coisas acontecendo com as pessoas, e realmente nós temos vivido dias trabalhosos, onde muitas vezes nós vemos coisas que nós não gostaríamos de ver, perdemos pessoas, às vezes que não gostaríamos de perder. Aliás, ninguém quer perder ninguém, mas essas pressões, elas servem para mostrar como que nós estamos. Essas pressões, elas servem para mostrar como que está a estrutura da nossa fé. Então eu achei interessante a live que eles fizeram ontem, o irmão José Geraldo, que Deus abençoe. Eu achei muito interessante a live que eu estava ouvindo ontem, do pastor Márcio, do pastor William. Ouvi assim, estava ouvindo, minha esposa estava acompanhando mais ali firmemente, e eu acabei aprendendo, né, absorvendo, né? A Sandra, bom dia, Sandra, a paz, a Hilda, Noêmia, a paz. Então eu acabei absorvendo essas orientações e outras orientações que foram passadas. Então, nessa nossa introdução dessa nossa live, a Priscila Correia também, o que eu tenho para... Nós começamos falando acerca de Mateus 4:4, a Jéssica está conosco, Mateus capítulo 4, quando Satanás propôs, transforma as pedras em pães, e Jesus falou assim, nem só de pão viverá o homem, não é só de trabalho que vive o homem, não é só de estudo. Nós vemos hoje as pessoas estão tristes, abatidas, e é a palavra de Deus que consola a alma das pessoas, que traz a certeza de vitória. Eu espero que essa live seja assim para você. Falamos do caso de Josafá, que ele temeu,
E às vezes tem muitas pessoas abaladas pela situação. Então, já que o Josafá temeu, o que ele fez? Ele pôs-se a buscar a Deus. Ele entendeu, é tempo de buscar a Deus. Então nós estamos vivendo um tempo de buscar a Deus, de ter uma vida mais ardente com Deus, de ter comunhão com Deus, tá bom? Eu vou fazer uma oração agora, e eu vou trazer uma palavra que está no meu coração para você. A Bíblia fala que nós devemos conhecer a verdade. Isso é João 8,32. Devemos conhecer a verdade. A Bíblia diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que pode mudar a vida da pessoa, transformar a vida da pessoa é a verdade. A Kátia Antônio está com a gente, o Diego Henrique também. Bom dia a todos os irmãos. Eu vou fazer uma oração que nós estamos começando essa live agora, tá bom? Feche os olhos. Pai, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, eu venho unir a minha fé com a fé de cada pessoa que está acompanhando essa gravação neste momento e as outras que também irão assistir. E, meu Deus, eu quero pedir que o Senhor venha me usar como um instrumento para abençoar essa vida. Num momento tão trabalhoso, onde as emoções estão à flor da pele, meu Pai, os sentimentos. Às vezes tem muitas pessoas tropeçando, começaram a tropeçar, meu Deus, porque os sentimentos estão falando mais alto. As pessoas têm ouvido coisas, têm visto coisas, têm passado por determinadas situações, meu Deus, e tem aflorado os sentimentos das pessoas. Mas a tua palavra diz que o justo, este viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ah, meu Deus, nós não somos daqueles que nos retiramos. Nós somos daqueles que permanecemos e permanecemos e avançamos na fé e agradamos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo essas vidas e peço a tua direção para a honra e glória do teu nome. Amém. E graças a Deus. Glórias a Deus. Vamos para a nossa mensagem de hoje. Estou com uma palavra aqui, aliás, eu ia falar sobre um assunto, mas a gente tem que seguir naquilo que o Espírito Santo de Deus ele vai nos dirigindo. Aí a irmã colocou aí, ó, estou me cuidando, porém com o coração tranquilo. É bem assim, tem que ser com o coração tranquilo. Nós não podemos perder a nossa paz com nada. Vamos lá. Essa palavra está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 28 em diante. Inclusive foi algo que Deus nos deu na madrugada de quinta-feira, quando nós estávamos ali no nosso programa de rádio, e na nossa rádio estava uma bênção ali, e foi algo que mexeu muito com o nosso coração. E a gente vai, aquilo que Deus, inclusive até, às vezes pastor, ele acaba falando demais, né? Ele acaba falando demais, às vezes é até uma ansiedade positiva para estar instruindo, para estar falando, né? Pastor, por que pastor fala demais? Eu me lembrei do Abraão. Acho que todos vocês já ouviram falar deste episódio, e para quem não ouviu, vale a pena nós pegarmos o episódio antes de entrarmos em Atos dos Apóstolos. No livro de Gênesis, conta a história de um homem chamado Abraão, e este homem ele tinha um sobrinho chamado Ló. E o que aconteceu com esse homem chamado Abraão? Quando Deus falou para ele, sai da tua terra, da tua parentela, aconteceu algo muito interessante. Deus, a Bíblia fala que o Abraão, ele levou consigo o seu sobrinho Ló. Olha a mensagem mudando, vai vendo como é o Espírito Santo. Ele falou assim, o Abraão, ele foi, mas ele levou o seu sobrinho Ló. E diz assim a palavra, eu vou ler Gênesis capítulo 14, versículo 12 em diante. O que aconteceu com Ló? E o Ló foi trabalhando ali com Abraão, e ele se tornou muito grande, tanto os gados de Abraão quanto os gados de Ló.
E começou a haver contenda entre os pastores de Abraão, de gado, e os pastores de gado do Ló. A Viviane está com a gente também. E o Abraão falou assim: olha, Ló, não haja contenda entre nós. Não haja contenda entre os meus pastores e os seus pastores. Olha, a terra não está diante de ti. Escolhe. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Ou seja, filho e filha de Deus, ele foge de contenda, ele não quer contenda. E o Ló falou: ok, tio. E fez da seguinte maneira: ele levantou os olhos, diz a Bíblia, e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada. E a Bíblia ela dá uma ênfase bem interessante, que ela fala assim: e essa campina toda bem regada, ela era como o jardim do Éden, parecia o jardim do Éden. Então aquilo, os olhos do Ló se encheu com aquilo. A Maria José está com a gente. Aquilo mexeu com o Ló, o Daniel Martins também. Aquilo mexeu com o Ló. Só que o que Ló não sabia era que ali era a cidade de Sodoma, e os homens de Sodoma, eles eram maus. Então aqui fica uma primeira orientação. Nós devemos tomar um cuidado para não sermos guiados pelos nossos olhos. Ai, aquela pessoa é boa, aquilo ali é bom, aquilo ali é interessante. Os nossos olhos nos enganam. Os nossos olhos acabam nos traindo. O homem de Deus, a mulher de Deus, nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, ser guiados pela palavra. Devemos tomar esse cuidado, você deve tomar esse cuidado, eu devo tomar esse cuidado. Os nossos olhos, eles podem nos enganar. Pastor, e por que nos enganar? Porque os nossos olhos enxergam o momento. A nossa mente frágil, ela consegue visualizar às vezes um pouco mais à frente, mas dentro de padrões humanos, sentimentos humanos. Quer ver um exemplo? Quem diria que nós íamos passar por uma situação como essa? Eu vou ser sincero com você. Eu nunca imaginei que nós iríamos passar por uma situação como essa. Bom dia, Eliana. Tudo bem? Eu nunca imaginei. Eu nunca imaginei que eu iria ver dias de comércios fechados, cidades vazias, pessoas assim doentes. Eu nunca imaginei. Se você falasse para mim, pastor, o senhor imaginou que 2020 seria assim? Não, nunca imaginei. Nunca imaginei que nós iríamos ver o que nós estamos vendo e passar pelo que nós estamos passando, mas muito pelo contrário. A gente sabe que a qualquer momento poderia vir uma situação difícil, uma crise, mas o que está acontecendo nos dias de hoje, eu não imaginei. Isso é a prova da nossa visão pequena, a nossa visão limitada, a nossa visão que não vale a pena se apegar a ela. Devemos sempre nos apegar à palavra do Deus Todo-Poderoso. Mas voltando para o relato de Ló, Ló olhou para as campinas do Jordão, que ela era toda bem regada, se encantou por aquilo que viu e foi para essas regiões de Sodoma e Gomorra, onde os homens eles eram maus, tinham práticas más, tinham costumes maus, e foi ali que o Ló ele foi habitar. E quando nós lemos a história de Ló, nós vemos que infelizmente ele passou por situações difíceis logo que ele se separou de Abraão e se instalou nas campinas do Jordão, nas campinas ali de Sodoma e Gomorra, né? Do Jordão, não é de Sodoma e Gomorra. Ele começou a ter dificuldades, só que ele não entendeu, ele não compreendeu. E esse episódio que eu quero trazer para você é o episódio da primeira dificuldade que Ló ele passou ali em Sodoma e Gomorra. Diz assim, Gênesis capítulo 14, versículo 12, olha que interessante. Também tomaram a Ló. Houve uma guerra ali entre os reis e Ló também ficou preso. Também tomaram a Ló que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão,
e a sua fazenda. Olha, tomou tanto Ló quanto a fazenda, perdeu o patrimônio, estava preso, e foram-se. Então veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu, e ele habitava junto aos carvalhais de Manre, o amorreu irmão de Escol, irmão de Aner. Eles eram confederados de Abraão. Ouvindo, pois, Abraão que seu irmão estava preso, estava vivendo um momento difícil, olha que interessante, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan, e dividiu-se contra eles de noite. E ele os seus criados, e os feriu e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. Para nós já basta esse relato até esse ponto aqui. Pastor, o que o senhor quer mostrar para nós? Eu quero mostrar para vocês a postura de Abrão quando a guerra se levantou, quando a luta se levantou. A Bíblia está dizendo que ele armou os seus criados, e eram 318 criados que o Abraão ele tinha dentro da sua casa. E isso tem todo um significado importante, tem todo um propósito importante, tem todo um entendimento que eu quero compartilhar com você. O que você tem dentro da tua casa? Dentro da minha casa, pastor? Como assim? Nós sabemos que nós somos a casa de Deus. Você é casa de Deus. Eu sou casa de Deus. Quando eu olho para esse relato, eu me lembro de alguns textos bíblicos. Eu sempre quando eu gosto de anotar, pode ver, eu estou com a caneta nas mãos. Eu lembro, por exemplo, quando eu leio esse trecho, eu lembro, por exemplo, da parábola das 10 virgens. Nessa parábola, diz a parábola que existiam as virgens loucas e as prudentes. Existiam aquelas que retiveram o azeite e aquelas que desperdiçaram o azeite. Quando eu olho para essa palavra, eu lembro daquela viúva, daquela mulher viúva, esposa de um profeta, que foi até o profeta Eliseu e falou assim: olha, o meu marido, teu servo, temia ao Senhor, e veio o credor levar-me os meus 2 filhos. E o profeta olhou para ela e falou assim: olha, o que hei eu de fazer por você? Entre outras palavras, eu não posso fazer nada. E ele perguntou assim: o que é que você tem na tua casa? A Rita de Tonto está com a gente aqui também. E o profeta falou assim: o que você tem na tua casa? A mulher também estava vivendo um momento de crise. Na parábola das 10 virgens veio um momento de crise, veio um momento que o noivo chegou. E ali foi uma peneira, o momento que o noivo chegou. Peneira do quê? A peneira entre quem retinha o azeite, que tinha o azeite, e quem não tinha. Na hora que veio a luta, aquela situação na casa daquela mulher, veio mostrar para pôr as coisas no seu devido lugar também. É igual aqui, o Abraão, na hora da dificuldade, ele não foi buscar socorro em outro local, não. Ele pegou os seus criados que ele tinha na sua casa. Todo cristão deve tomar cuidado com o que ele tem dentro da sua casa. Não é dentro da sua casa física, é dentro de você. Abraão, ele tinha 318 criados. E eu quero falar um pouco sobre esses criados. Esses criados representam o entendimento que você tem da palavra de Deus. É por isso que sempre é dado ênfase da importância de saber caminhar com Jesus. E eu já ouvi um missionário falando sobre isso, o pastor Jaime falando sobre isso, e eu também falo muito sobre isso. Olha, na hora da mensagem, presta atenção. Na hora que a palavra está sendo pregada, na hora que o entendimento está... Deus está usando um homem de Deus para trazer o entendimento.
porque o seu criado, o seu azeite, ó, o criado, no caso aqui olhando para a passagem de Abraão, Francisco, a paz, o criado olhando aqui para o caso do Abraão. Se a gente olhar para o caso da mulher, da viúva que foi até o profeta, vai ser o azeite. Esse mesmo criado é o azeite. E a mulher falou bem assim: olha, eu tenho um pouco de azeite na minha casa, mas aquele pouco já foi o suficiente. E no caso da parábola das 10 virgens, 10 das 10, 5 retinham o azeite e 5 desperdiçavam o azeite, como muitas pessoas sempre faziam e sempre fez, sempre caminhou na fé dessa forma. E na hora da dificuldade o azeite faz falta, sempre fez. Então Abraão ele tinha 318 criados, e com estes 318 foi que ele foi resolver a questão. Que questão, pastor? Ele foi para a batalha, ele foi para a luta. Sabe com que você tem que lutar? A Bíblia fala que as armas da nossa justiça, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Você tem que pegar essa palavra que está no teu coração e ir para a batalha. Enfrentar a tristeza, enfrentar o desânimo, enfrentar a revolta, enfrentar às vezes, sabe aquela situação que vem para você desanimar da fé? Você fala assim: meu Deus, não aconteceu do jeito que eu queria. Meu Deus, eu orei, eu clamei, né? Tem casos que a pessoa fala: poxa, eu até jejuei. Só que a coisa não tem que sair do nosso jeito. Nós não podemos esquecer que Ele é o Senhor e nós somos os servos. Então essa palavra que eu venho trazer para você, dos 318, esse homem na hora da batalha, ele tinha 318 servos e ele travou uma batalha com grandes nações. Todo cristão ele deve se preparar. Você que está me acompanhando nesse momento e vai me acompanhar posteriormente, é necessário que você aprenda a viver, a caminhar pela fé. Caminhar pela fé não é brincadeira. Caminhar pela fé não é ir somente à igreja. Maria de Fátima, bom dia, flores. Caminhar pela fé não é só ir à igreja, e vou falar até baixinho. Muitos só vão à igreja. Muitos, se você pergunta, olha a palavra, o que a palavra falou com você hoje? O que você entendeu da palavra? Muitos nem entenderam nada. E aí quando vem o dia mau, quando vem a dificuldade, essas pessoas acabam se desesperando, essas pessoas acabam se esfriando, essas pessoas acabam agindo de uma forma totalmente oposta ao que a fé diz. Oposto ao que a fé diz. Então, no nosso amigo aqui, o Abraão, ele tinha 318. Começa a ter as revelações de Deus dentro de você. Comece a ter o entendimento da palavra dentro de você. Eu tenho coisas de Deus dentro de mim que, olha, eu vivo comentando com vocês, inclusive. Pastor, por quê? Porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Aquilo que a gente tem. Eu vivo, por exemplo, de tempo em tempo, eu estou citando para vocês Provérbios 4,18, que é algo que tem dentro de mim. Eu vivo falando para vocês, olha, há um maior que está conosco do que está no mundo. Está dentro de mim. Inclusive, essa foi uma das primeiras mensagens que eu ouvi na minha caminhada de fé. Eu vivo externando para vocês, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A revelação, os criados são a revelação de Deus dentro de nós. Que na hora da batalha nós vamos falar, não, eu vou dobrar meu joelho, eu vou orar porque está escrito assim, assim e assim. E está escrito assim, assim e assim. E está escrito assim, assim e assim. Esses são os nossos criados, são os nossos servos, são aqueles que estão conosco.
É a palavra que está conosco, é a palavra que foi ministrada a nós, que nós devemos carregar por toda a vida. Eu falei poucas coisas aqui para vocês, mas tem muito mais dentro de mim. E na hora da dificuldade, Deus nos faz lembrar, o Espírito de Deus, Ele nos faz lembrar daquilo que Ele já falou conosco. Carrego dentro de mim Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo com a destra da minha justiça. Envergonhados e confundidos serão todos que se irritarem contra ti, tornar-se-ão nada, e como coisa que não é nada, tá vendo? Tem que estar dentro do teu coração. O Salmo 91, eu sempre falei, tem pessoas que deixam aberto dentro de casa o Salmo 91, o Salmo 23. Não adianta estar aberto dentro de casa se não está dentro do coração. Não adianta. Não adianta. O Salmo 91 diz: nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Olha que palavra para um momento como esse. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém tu não serás atingido. A minha vara e o meu cajado te consolam. A vara é a palavra. O nosso consolo está em Deus. O Salmo 23 está aí. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha os servos que nós temos dentro de nós. Nós não podemos nos esquecer do que diz a palavra de Deus, aquela palavra revelada no nosso coração. Foi com esses criados que o Abraão tinha dentro da casa dele, foi que ele foi para a batalha. Meu irmão, viva as batalhas que você está enfrentando e você irá enfrentar. Viva diariamente essas batalhas com os criados que você tem dentro da tua casa. E retenha mais, tenha mais criados, abra mais o seu entendimento, abra mais a sua visão das Escrituras. Aí você vai tendo criados, você vai se tornando cada vez mais forte, cada vez mais firme na fé, cada vez mais preparada para lidar com situações difíceis e sem se abater, sem se deixar levar. Ele tinha os criados dentro da casa dele. Olha que interessante, falando desses criados, vamos lá em Atos. Pensei que não iria comentar sobre Atos, mas a obra de Deus. O nosso Atos capítulo 16 tem uma declaração interessante aqui que eu vou compartilhar com vocês. Do versículo 28 em diante, Atos 16, do versículo 28 em diante, diz assim a Bíblia: mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal. Vamos ver, pastor, que relato é esse? Esse é o relato do carcereiro que estava aguardando Paulo e Silas na prisão. E depois de tudo que eles passaram, Paulo e Silas, açoites, Wagner, é um prazer ter você aqui, Renato Galvão também. Depois do que eles passaram, Paulo e Silas foram açoitados, foram presos, os pés amarrados no tronco. Diz a Bíblia que perto da meia-noite eles oravam e louvavam ao Deus poderoso. O Jairo Santos está com a gente. E diz a Bíblia que perto da meia-noite houve um grande terremoto, abalou todas as estruturas e o cárcere se abriu. A Cidinha está com a gente, o João Batista também. E o cárcere se abriu. E na hora que o carcereiro viu aquela situação, ele falou: estou acabado. A minha vida não tem jeito. E olha o que aconteceu. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças, Desculpa. Eu vou ler o versículo 27 para você entender melhor. Atos 16, 27, Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se. Ele quis fazer loucura diante daquela situação, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou para dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Olha que interessante. O carcereiro quis se matar. Se Paulo e Silas não fossem homens de Deus, eles iriam falar assim: aqui morra mesmo. Fez tanto mal para a gente, ficou zombando da gente aqui no cárcere, ficou oprimindo a gente. Eu não estou nem aí. Cuidado, volto a dizer novamente.
com os seus sentimentos. Nós estamos vivendo dias difíceis em que os sentimentos estão bem aflorados. Cuidado com os seus sentimentos. Não se esqueça da missão que Jesus tem para você e para mim. Pastor, o senhor está querendo dizer o quê? Nós vivemos dias difíceis, a palavra é assim. Você sabe que o pastor Douglas, o que ele precisa falar, ele fala. Nós vivemos dias difíceis onde nós estamos vendo os nossos políticos fazer um monte de coisa que não deveria fazer. Lá no Congresso, nós vemos o Supremo Tribunal agindo de uma forma totalmente equivocada, emitindo leis, falando coisas. Está uma bagunça. E nós estamos vendo, infelizmente, isso são coisas que chateiam. Não chateia só você, chateia a mim também. Só que nós não podemos esquecer de uma coisa. Deus nos levantou para orar por eles. Ah, pastor, sim, é para orar por eles. Ah, mas eu não concordo com fulano, não concordo com ciclano. Eu também não concordo. Eu não concordo com vários. Eu não concordo com muitas coisas que eu vejo. Eu não concordo realmente, não concordo. Eu tenho um posicionamento contrário. Mas não é porque eu tenho um posicionamento contrário que eu não tenho a capacidade de orar por eles. E pastor, por que o senhor fala isso? Até fica uma orientação para você. Muitos não conseguem, igual Paulo e Silas aqui no meio da dificuldade, orar e louvar a Deus. Sabe por quê? Porque ele tem poucos criados dentro de você. Tem pouca revelação de Deus dentro dele. Tem pouca, quando eu falo revelação de Deus, estou falando da palavra. Tem pouco da palavra dentro da pessoa. Somente uma pessoa cheia do Espírito Santo pode transmitir o Espírito Santo. É por isso que mesmo, eu posso falar para você, mesmo discordando, mesmo não concordando com o comportamento, com determinadas coisas que certos políticos têm feito, eu ainda consigo orar por eles. E você também vai conseguir, mas para isso é necessário você sempre estar com seus ouvidos inclinados, a sua visão inclinada para a palavra de Deus. Para a palavra de Deus. Esses homens que fazem barbaridades, que são egoístas, eles precisam de oração. De oração. No nosso caso aqui, o nosso prefeito aqui em Guarulhos precisa de oração. Os vereadores de Guarulhos precisam de oração. Aqui em São Paulo, no caso, o governador de São Paulo precisa de oração, precisa de oração. Ah, pastor, mas ele não deveria ter feito isso, não deveria ter, concordo. Não deveria ter tido carnaval, realmente, concordo. Mas precisa de oração. O nosso Congresso Nacional, ele precisa de oração e a igreja tem que orar. Porque ali a coisa tá feia, a coisa ali não é bonita. Precisa de oração, Leide, a paz do Senhor. Mas o que eu quero dizer? Aqui o Paulo e Silas, eles não estavam chateados com o carcereiro. Na hora que o homem quis fazer uma besteira, ele falou, não te faças nenhum mal. E vê que naquela situação, aquele homem que outrora tinha feito mal, aquele homem estava pedindo luz. Olha o que diz o versículo 29. E pedindo luz saltou para dentro e todo trêmulo, o homem estava abalado. Estamos vivendo um dia que as pessoas estão às vezes abaladas. E todo trêmulo, ele se prostrou ante Paulo e Silas. Eu fico pensando, a hora que Paulo e Silas entraram no cárcere, esse homem, como que esse homem tratou Paulo e Silas? Talvez olhou e falou assim, olha aí, estou fazendo uma interpretação extensiva. Não estou dizendo que assim o foi. Mas imagina, esses homens aí, estava fazendo bagunça na cidade, um bando de picareta. Talvez tratou Paulo e Silas até com hostilidade. E quantas pessoas antes de passar uma crise, antes de passar um momento difícil, às vezes tratava as coisas de Deus, os homens de Deus e mulheres de Deus com hostilidade, a igreja de Cristo com hostilidade. Mas depois do momento difícil aqui do terremoto, ele não tratou mais Paulo e Silas com hostilidade, ele se prostrou diante de Paulo e Silas, ele se rendeu a Paulo e Silas. Olha que interessante. Continuando. E tirando-os para fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Aquele homem queria se salvar. Ele queria sair daquela angústia. E eles disseram, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Olha agora. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E tomando, olha isso que eu queria mostrar para você. E tomando-os,
ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. Olha o versículo 34. Então, levando-os à sua casa, pôs à mesa e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. Olha que interessante, aquele carcereiro, primeiro ele se prostrou diante de Paulo e Silas. Depois ele começou a ouvir Paulo e Silas. Pastor, o senhor pregou 2 mensagens. Eu trouxe bastante informação para você. Mas o que eu queria mostrar para você, olha o que ele fez. Primeiro ele abominava Paulo e Silas. Não concordava, seus baderneiros. E depois ele se prostrou diante deles, reconheceu-os. E depois ele trouxe Paulo e Silas para dentro da casa dele. Pastor, o que significa isso? Meu irmão, ele abriu o coração e aquilo que ele abominava ele trouxe para dentro. E quantas pessoas outrora abominavam a palavra de Deus? Abominavam os ensinamentos do Senhor. Essa conduta de trazer para dentro da casa os 2 homens de Deus é o que nós devemos fazer com a palavra de Deus. Que talvez, há algum tempo atrás, você até abominava, você até não concordava. Tem assuntos que às vezes você ouve da palavra de Deus, você não entende no momento, mas você deve trazer para dentro de si. A palavra tem que estar dentro de nós. Ele trouxe 2 servos para dentro da casa dele. Ele já tinha 2 criados ali, ele tinha Paulo e Silas, e criados fortes na fé. Irmão, cada revelação da palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, é coisa muito forte. É o próprio Deus dentro de você. A Bíblia fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne. Então eu queria mostrar para você essa atitude do carcereiro, que primeiro foi uma atitude repulsiva. Estou dando um exemplo, esses baderneiros, esses bagunceiros. Só que depois, na situação difícil, ele entendeu, não, esses homens são homens de Deus. É na situação difícil que às vezes as pessoas reconhecem que só o Senhor é Deus. É na situação difícil que as pessoas elas se apegam à palavra de Deus. E aí ele ficou ali, ele se prostrou, a primeira pessoa se prostra, ela se rende, ela compreende. Aí depois ela toma a decisão como tomou, o carcereiro e a família tomou, resolveu se batizar. E ele trouxe Paulo e Silas para dentro de si. A igreja precisa aprender a trazer os Paulos, os Silas. Pastor, e quem são esses Paulos e esses Silas? É a própria palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar no seu coração para você travar as batalhas. O Paulo falou assim, ele falou, o que eu faço para me salvar? Esse homem precisava se salvar, ele estava angustiado. E ele falou assim, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Meu irmão, as angústias virão, as tempestades virão, os tempos difíceis virão, as crises sempre virão. Só que o que vai fazer a diferença é o que você tem dentro da tua casa, é o que você tem dentro de você. O seu comportamento, ele é o retrato do que você tem dentro de você. Tá bom? Vou fazer uma oração agora por você. Espero que essa live, essa mensagem tenha lhe ajudado no nome de Jesus Cristo. E eu tenho certeza que Deus vai operar. As misericórdias do Senhor, estas se renovam a cada manhã. Vamos orar agora, Pai. No nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, eu coloco a vida de cada pessoa diante da Tua presença. E venho, meu Deus, invocar o Teu poder, a Tua glória, a Tua majestade, em favor deste meu irmão, dessa minha irmã, esta pessoa que está precisando, meu Deus, de oração, de intercessão, mas mais do que oração e intercessão, ela está precisando de entendimento. Ela está precisando ter a palavra do Senhor dentro dela, para mudar a postura, para mudar o comportamento, para que essa pessoa venha agir de uma forma diferente, ela venha
cooperar com o Senhor nesta obra, neste milagre. Poder de Deus se manifeste na vida dessa pessoa, na vida deste meu irmão, dessa minha irmã, que está sentindo uma dor, que está angustiado, que está aflito, que está desesperado, desesperada. Eu exijo que toda a força do mal, eu exijo que toda a obra do diabo que tem se levantado contra esta vida, que esta pressão, que esta opressão, que esse jugo do mal caia por terra. É toda a normalidade, é todo o mal, é todo o sofrimento, é a dor no corpo, a dor de cabeça, o mal-estar, essa angústia, esta aflição na alma. Eu exijo, eu ordeno que esta obra maligna, eu exijo, eu ordeno que essa força do mal, essa prisão, sai angústia, sai sintomas do Covid-19, sai medo, sai depressão, sai desânimo, toda revolta, todo mal, caia por terra essa vida, vai embora, em nome de Jesus, Pai. Eu declaro todos esses que oraram comigo com fé, crendo, abençoados, curados, libertos, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glórias a Deus. Deus, Ele é bom em todo o tempo. Não se esqueça da palavra. Se você acabou pegando a live, já havia começado, eu lhe oriento a você ouvir, depois ouvir de novo, que vai acrescentar, ela vai ficar disponível ali no Facebook. Daqui logo mais eu subo também para o YouTube, no meu canal no YouTube. Quando você for lá no canal do YouTube, você pode, caso você queira. O pastor Douglas, ele é bem tranquilo. O pastor Douglas, ele usa o canal do YouTube para edificação. Mas se você puder, principalmente se inscreva no canal, acompanha o que é postado lá no canal, tá bom? A gente vai procurar estar sempre se aperfeiçoando, e se puder curtir as mensagens também é interessante, tá bom? Vai estar ajudando o canal a atingir mais pessoas, a alcançar mais pessoas, porque ele vai tendo popularidade. Então, cada mensagem que você ouvir lá pelo canal do YouTube, costuma dar uma curtida, por favor, que ajuda o canal a atingir mais pessoas, tá bom? Eu quero agradecer por você ter estado conosco. Hoje a nossa igreja, eu tenho falado para as pessoas, ela está aberta toda segunda, quarta, sexta e domingo, para atendimento ao público, onde as pessoas podem sim, elas podem ir na igreja fazer sua oração, elas podem sim na igreja ser atendidas. A gente mantém o protocolo da distância, fica mais ou menos de 2 a 3 metros de distância. A pessoa senta na poltrona, nós sentamos numa cadeira à parte, onde nós damos o atendimento às pessoas. Então, a igreja está de portas abertas para poder ajudar as pessoas, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Um forte abraço e estamos à disposição, tá bom? Deus abençoe e fiquem na paz. E depois nós vamos ter a próxima live. Quem vai fazer a próxima live é o pastor Luiz. E depois eu vou fazer a live das 17 horas. Deus abençoe, fiquem na paz, na graça do Senhor Jesus.